Fala aí, criatura divina, boa tarde para todos vocês. 13h30, começa mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Estamos ao vivo, não se esqueça disso. Hoje nós vamos falar sobre Covid-19, esse momento delicado que a gente vem vivendo, né? Com o aumento dos números dos casos, mas também o otimismo com a chegada da vacina em certos lugares. Vamos tirar as suas dúvidas com os médicos Gilmar Zonzin, já é cliente aqui da casa, que é um pneumologista, e Edmilson Migovski, que é um infectologista, tá bom? Vai participar com a gente aqui, ó, via internet, tá bom? Direto do Rio de Janeiro. E você pode mandar a sua pergunta pelo nosso zap, que é o 998287070, tá bom? Mas antes da entrevista, vamos ver um VT mostrando essa escalada nos casos e como foi o início da vacinação no estado. Dá uma olhada aí, roda o VT fazendo favor. No estado do Rio, a segunda onda é perceptível na média de casos de janeiro, que já é quase 6% maior do que a de dezembro. No mês passado, foram 2.590 casos em média por dia. Agora, 2.745. Este aumento põe as regiões Serrana e da Bahia da Ilha Grande em risco alto de contágio, segundo o mapa de risco da Secretaria de Estado de Saúde. As 5 cidades com mais casos são Volta Redonda, Macaé, Teresópolis, Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis. Já na lista de cidades com mais óbitos aparecem Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Volta Redonda, Angra dos Reis e Teresópolis. No último domingo, foi aprovado o uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Por considerar que não existe tratamento precoce contra a doença e ao atestar a segurança dos imunizantes, a Anvisa liberou o uso da Coronavac da chinesa Sinovac e da vacina de Oxford e da AstraZeneca, que será produzida em parceria com a Fiocruz. Graças a uma parceria com o governo de São Paulo, o Instituto Butantan já tinha doses da Coronavac no Brasil. Então, uma vacina nesse momento, governador, ela vem para diminuir essa carga de doença. Vem para diminuir a gravidade desses casos. Vem para impedir que as pessoas, uma vez infectadas pelo coronavírus, desenvolvam a forma mais grave da doença. É isso que nós esperamos uma vacina. As vacinas já foram distribuídas. No estado do Rio, a primeira dose foi aplicada na segunda-feira, aos pés do Cristo Redentor, numa imagem de esperança. Ontem, a cena se repetiu em diversas cidades do interior. Até aqui, já são 11.470 pessoas vacinadas em todo o país, 203 no Rio de Janeiro. Nessa primeira fase, serão imunizados os grupos prioritários: profissionais de saúde da linha de frente, idosos asilados e indígenas. Tá certo, então vocês assistiram aí. Joãozinho, boa tarde. Boa tarde também, doutor Edmilson. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Então vocês bem. Então vamos lá, obrigado pela participação aí, viu? Olha só, Joãozinho, podemos dizer que o aumento recente dos casos é reflexo das festas de final de ano ou não? Não, esse aumento, antes de tudo, boa tarde, Edmilson, prazer estar contigo aqui, mesmo que virtualmente, à distância. Essa situação é multifatorial, né? A gente teve alguns aspectos interessantes de modificação da característica do vírus. A gente viu que ele começou a entrar no organismo e causar doença em pessoas que antes não pareciam susceptíveis, pessoas que tinham entrado com vírus e não tinham desenvolvido doença, desenvolveram. E as pessoas passaram a interagir cada vez mais. E nas festas de final de ano, que se sucederam aí as questões eleitorais, as coisas ampliaram-se tremendamente. Então, esses movimentos conjuntos, as modificações das características do vírus, as agregações conjuntas e esse grande movimento de integração social do final do ano, isso aí é uma coisa que já era
esperada. Né? Essa explosão de número de casos que a gente está vendo. Você acabou de citar aí também as eleições também, né? Porque parecia que toda aquela campanha que foi feita pelos candidatos, né? Por todos os candidatos, no geral, em todas as cidades que aconteceram as eleições, é claro, e que era para ficar em casa. E aí os candidatos saíram para a rua em campanha no corpo a corpo. Bem contraditório isso também. Sim, porque você estava proporcionando uma situação que é de interação, integração, num ambiente daquele, obviamente, o distanciamento social não existe, não vai ter a distância que a gente está tendo aqui um do outro. Num comício, você não vai ter as pessoas se contendo, usando máscaras e ficando silenciosas. Então, quer dizer, você cria um momento de alta gama de possibilidades de espalhamento do vírus. E a coisa vai aumentando, né, proporcionalmente. Então, isso vai cada vez crescendo, cada vez mais, e é isso que a gente está vendo acontecer. O reflexo está aí. Com certeza. Doutora Edmilson, olha só, acha que as atividades não essenciais foram flexibilizadas cedo demais, sem ter uma luz no fundo do túnel? Eu não concordo muito com essa tua colocação, não. E outra coisa, quando tiver outra entrevista com o Joãozinho, tem que ser presencial, porque depois que acabar o bate-papo, eu continuo conversando com ele, que é sempre uma conversa muito rica em todos os sentidos, tá bom? Tá vendo aí, vamos lá. Obrigado. A tua pergunta, assim, eu acho que a gente está trabalhando muito em cima de um único pilar de contingenciamento, né? A gente está trabalhando na obrigatoriedade da máscara, ok, do álcool 70, do distanciamento, agora da vacina, para quem puder fazer a vacina. Esse é o primeiro pilar. Mas não é o único pilar a ser trabalhado no contingenciamento do Covid-19. Tem um segundo pilar negligenciado, que é orientar a população contra sinais e sintomas precoces da doença. Porque quando a pessoa se dá conta de que pode estar com a infecção, ela reforça o primeiro pilar, que é mantendo o distanciamento, a máscara e etc. E vai para o terceiro pilar, que não é consensual, mas eu tive uma experiência muito boa em Volta Redonda, que é o tratamento precoce. E em Volta Redonda, na saúde pública, segundo informações da própria prefeitura anterior, até o dia 26 de dezembro, portanto, há menos de um mês, nós tínhamos cerca de 600 pacientes tratados precocemente, todos com 40 anos de idade ou mais ou alguma doença de base. E nesse grupo de pessoas de alto risco, nós tínhamos tido apenas 2 internações em enfermaria e ninguém evoluindo para falência respiratória. Então, eu percebo que existe um certo ceticismo em relação à medicação precoce, que, na minha opinião, foi impactante em Volta Redonda até a virada do mês. E se você pensar na letalidade da doença em Volta Redonda, que estava em torno de 4%, se nós tratamos 600 pacientes de alto risco, teria, se tudo tivesse evoluído naturalmente, sem intervenção medicamentosa, teria, a princípio, algo em torno de 16 óbitos e algo em torno de 100 internações, inclusive disputando espaço em terapia intensiva. E nesse universo de Volta Redonda, com o uso precoce da nitazoxanida, 500 miligramas de 8 horas por no mínimo 6 dias, nós tivemos 2 internações em enfermaria. E parece que até o final do ano passado tinha algo em torno de 8, 9,5% ou 10% de ocupação dos leitos na saúde pública, enquanto na medicina privada de Volta Redonda, segundo informações também da Secretaria, estava faltando vaga. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nos 3 pilares, viu? Na questão da orientação do contingenciamento, máscara, não aglomeração, orientação contra sinais e sintomas precoces e, na minha opinião, que infelizmente não é consenso, a medicação precoce. Concorda? Quer completar alguma coisa aqui, meu amigo? Concordo sim que assim, a gente tem coisas para fazer no manejo dessa doença. Só que o que a gente pode fazer de mais efetivo é exatamente nas fases iniciais. E aí eu acho que tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser definida, mas quando você recebe um paciente com o diagnóstico da Covid-19 em um momento melhor, um momento de estabilidade clínica, um momento de precocidade, você consegue entregar coisas para ele no manejo dele que você não consegue depois que você passa de determinado ponto. E aí, não sabe, terapia intensiva, tubo, respirador, e aí a coisa já vai para outro departamento, você não consegue mais intervenções efetivas. Então tem um momento em que nós temos como ajudar. É uma coisa complexa, múltipla,
mas que é execuível dentro dessa complexidade. Tá certo, ó. Doutor, Perfeito. segura um minutinho, sabe por quê? Eu já tenho que ir para o intervalo, o primeiro bloco é sempre mais corrido. E se você tiver alguma pergunta, manda pra gente, 998 28 70 70 ou então 9947 24 24, tá bom? Eu vou pro intervalo e eu volto com muito mais Tá Aí Para Todos, ao vivo aqui na tela da Band. Não sai daí não. Já estamos de volta com Tá Aí Para Todos. Olha só, antes de começar aqui, eu quero mandar um abraço para o Luca, Davi Luca, da cidade de Valença, que já falou para a mãe dele: olha, mãe, está na hora do Tá Aí Para Todos, para de fazer o almoço e vem para a sala. Eu gosto disso, eu gosto desse verbo. Nós estamos recuperando o sinal lá com o Dr. Edmilson, no Rio de Janeiro, então vamos aqui, que a bola da vez com você. As sequelas, elas estão, né, com dúvidas. Tá aí toda essa controvérsia aí dentro do país sobre as sequelas. Você acredita nisso? Isso não era para ser controverso, não. Isso é uma realidade. É uma realidade? Isso é uma realidade absoluta. A doença ela apresenta manifestações muito diversas. Então, na fase ativa dela, digamos assim, existem manifestações que ficam ali, começam e terminam ali. Mas o número de pacientes que apresentam manifestações, alterações clínicas depois dessa fase ativa aguda é gigantesco. Isso acontece tanto com pessoas que tiveram uma doença ativa aguda de maior gravidade ou até com pessoas que tiveram doença ativa aguda branda. Não é com todo mundo, não é com a maioria, mas assim, existe um grande número de pacientes que a gente vem acompanhando nessa situação, com lesão do pulmão, com alterações de fibrose, enrijecendo o pulmão, alterações da parte neurológica, alterações de coagulação sanguínea, trombose, né, coágulo dentro do vaso acontecendo depois dessa fase aguda, não na fase da doença ali. Então, esses problemas pós aquela fase. Então, se essa ideia de que com 15 dias meus problemas acabaram, isso é mentira. Mentira. Isso não é verdade. A gente pode dizer isso porque é o que a gente está vivenciando há meses. Vários e vários pacientes, depois dessa fase, chegando e com manifestações clínicas de diversas naturezas, todas elas derivadas daquela Covid que a pessoa teve no determinado momento. Obviamente, o grande número de pessoas não tem absolutamente nada, mas o número de pessoas com comprometimento é muito alto. Fadiga, por exemplo, é muito frequente. Tá certo. Doutor Edmilson, uma pergunta aqui, ó. As vacinas são capazes de imunizar contra essa nova variante? Sim, é interessante que, como o doutor Gilberto falou, realmente Gilmar, desculpa, falou, você tem uma possibilidade de mudança que é muito frequente ocorrer no vírus, dando a ele maior transmissibilidade, em geral menor gravidade, isso é o que a gente espera, mas que a vacina ainda assim vai proteger, assim como também a medicação vai proteger. E eu queria ir na linha do raciocínio do Gilmar, que realmente essa questão da sequela pode ocorrer, e eu vejo na minha prática que guarda uma relação com a não medicação precoce, como a gente tem sugerido. Então, a medicação precoce, inclusive, minimizaria essas possibilidades, não anularia. Tive, inclusive, um paciente muito cheio de fator de risco, que eu cuidei dele, e ele teve, muito tempo depois, uma trombose de pênis. Teve outro que teve uma trombose renal, teve outro que teve uma trombose no nervoso central. Quer dizer, na verdade, as sequelas podem ocorrer, agora, na minha opinião, observando com maior frequência nas pessoas que não foram tratadas precocemente. E a vacina, a boa notícia é, quanto maior a cobertura vacinal, melhor vai ser para a gente, porque vai ser menor a possibilidade desse vírus circular, e embora com maior frequência as mutações deem a esse vírus, em geral, maior transmissibilidade e menor virulência, menor gravidade, eventualmente isso pode ocorrer, né? Porque ninguém controla vírus, essa é a verdade, a natureza está aí. Quanto maior a replicação, quanto maior o número de pessoas infectadas, maior vai ser a chance de ter mutações que amanhã depois pode, inclusive, não ser protegidas por essas vacinas que já foram licenciadas em caráter emergencial. Tá, olha só, essa pergunta cabe também para você. Olha só, boa tarde, me chamo Vinícius e tenho uma pergunta. Li que a vacina Coronavac tem em sua fase de estudos um número ínfimo de participantes idosos.
Como garantir o resultado dessa vacina para esse grupo que, no caso, é prioritário? Pois é, se você pergunta assim, qual é a melhor vacina para a Covid-19? Eu vou dizer para você, sem medo de errar, que é a melhor vacina que estiver disponível, né? A gente não conhece exatamente qual é a eficácia, mas certamente, pela característica da vacina, não vai ser uma ameaça para o idoso, para o mundo deprimido. Então, o pior que poderia ser observado nesse grupo é uma não resposta imune. Daí a importância que tem de continuar observando, aguardando os resultados de pacientes mais idosos, pacientes de mais risco, então, e mesmo assim vacinar. Agora eu destaco, né, que essa quantidade de vacinas, tanto da Coronavac quanto do Butantan, quando estiver disponível, representaria algo em torno de 8% só de vacinação, 4% da vacinação do nosso país, o que, do ponto de vista epidemiológico, não é nada, então o vírus vai continuar circulando, embora ao se vacinar o grupo de maior risco, e os idosos se incluem nesse grupo de maior risco, a tendência vai ser de uma doença de menor letalidade. Então, se tivesse uma outra vacina que foi super bem estudada no idoso, e eu tivesse as duas na minha mão, é óbvio que eu ia optar pela vacina que foi melhor estudada, com um número maior de pessoas. Mas, nesse momento, eu posso meio que assegurar para vocês que o pior que pode ocorrer nessa vacina é não dar uma boa proteção no idoso. Mas eu não acredito, pela natureza da mesma, que essa vacina vai oferecer algum risco do idoso ter alguma complicação por conta da vacina. Tá certo, tá certo. Olha só, então, respondendo a sua pergunta, o Vinícius é da cidade de Volta Redonda, obrigado pela sua participação. E tem o Daniel, que é do campus de Goitacazes. Olha só, Zãozinho, eu tomando essa vacina da Covid-19, eu estarei imune ou eu ainda corro algum risco? Não, olha só, o que a vacina oferece, fundamentalmente, mais do que qualquer coisa, é a redução do risco de ter uma apresentação grave da doença. Então, o grande objetivo da vacinação é impedir o que a gente está vendo, que é a pessoa pegar o vírus, ele evoluir de forma agressiva, invadir os pulmões, invadir os tecidos, matar, levar para o CTI. Então, o grande objetivo é o quê? É você estimular o sistema imunológico para quando você se deparar com o vírus, você conseguir uma resposta e essa resposta orgânica evitar esse tipo de desfecho. Então, quando se fala de percentual de eficácia, esse percentual de eficácia ele varia, porque você tem, por exemplo, uma percentagem de pessoas que aparentemente consegue ter um bloqueio e não chega a desenvolver nenhum sintoma. Em outras, você desenvolve sintomas, mas desenvolve sintomas brandos, sintomas leves. Aí tem que tomar um cuidado, mas eu tive Covid, mas você não morreu. Sim. O que a gente está interessado é que as pessoas não morram. Não morram. É esse o grande objetivo. Então, eu tomei a vacina e eu tive Covid. Tá, você teve o quê? Um resfriadozinho, uma besteirinha? Ótimo, a vacina aparentemente ajudou, funcionou. Sim, é isso entendi. que a gente quer. Agora, essa pessoa, ela tem que entender que esse grau de imunidade, ele está dentro disso. E, claro, existem muitas variáveis. A gente não tem estudos para nenhuma das vacinas a longo prazo. A gente não tem dados de duração de resposta imunológica. Então, tudo ainda é muito, assim, incerto. Invasivo. O que não é duvidoso, o que não se tem dúvida nenhuma, é que se vacinar é uma excelente ideia. Tá certo. Isso, ponto. Tá certo. Então, olha só, respondendo aqui o Daniel de Campo dos Goitacazes, tá bom, Daniel? E tem uma outra pergunta aqui, ó, olha só. Boa tarde, eu era alérgico à picada de abelha, marimbondo e formiga. Tomei vacina há 4 anos, tenho um histórico de alergia. Tem problema eu tomar essa vacina? Rafael de Petrópolis. Melhor ele responder ou você? Tanto faz. Vamos aí, doutor Edmilson, responde para mim, fazendo favor. Vamos lá. Se ele não tiver histórico de alergia grave ao componente da vacina, não tem problema, porque essa vacina não tem nenhuma relação com abelha, com formiga, com mosquito, né? Então, não precisa se preocupar, ele pode tomar a vacina. Agora, se eventualmente ele tiver uma reação grave à primeira dose, não vai tomar a segunda dose. Mas ressalto que essa vacina deveria ser restrita quando o paciente relata reação alérgica grave a algum produto anterior ou vacina anterior com a mesma formulação que entra nessa vacina. Então, não vejo problema, não. Pode tomar a vacina sem medo de ser feliz.
Entendi, tá bom. Olha só, depois do intervalo a gente segue falando da vacinação, tá bom? Mas agora eu tenho um recado pra você. Olha só, criatura divina, o imperador das bebidas artesanais já dominou toda a região do sul do estado. Experimente você também, criatura, os vários sabores, a nobreza dos sabores, do licor, dos coquetéis e dos destilados. Pensou em bebida artesanal? Pensou em quem? O imperador das bebidas. É simples assim. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp, que é o 98183-2134. E você ainda também pode encontrar todos os produtos da Imperador nas melhores lojas da nossa região. Tá bom para você? Pode segui-los também nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que rola por lá. Anota o Instagram, olha só, @ImperadorBebidasBR, tá bom? Eu vou repetir, @ImperadorBebidasBR. Tá bom para você, criatura? Eu vou pro intervalo e eu volto com mais Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Sai daí não, volto já já. E estamos de volta com Tá Aí para Todos e o recado agora é para você, criatura, que planeja sua festa enquanto ainda não pode reunir o quê? Os seus amigos. Aproveite os melhores preços com a Boom Fogos Pirotecnia. Olha só, que é uma explosão de emoção e cores também. Lá você vai encontrar fogos para todas as faixas etárias, a infantil, a juvenil e adulto também. Show pirotécnicos para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados no mercado. E mais um detalhe, ela é representante exclusiva da Fogos Caruaru, que é uma emoção e cores também. Mas se você pensa que acabou, não, menino. Ainda tem uma linha completa de pesca e camp também. Passa lá para conferir. Rodovia Lucimeira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anota aí o telefone, 3349-9659 ou o famoso WhatsApp, que é o 98823-5560. Bom Fogos, o fervo acontece na tela da Band. Tá bom para você? Então vamos de entrevistas? Vamos sim. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui, não é isso? Deixa eu ver, para aí. Chegou. Olha só, boa tarde a todos vocês. Só uma dúvida. Uma pessoa que está com imunidade baixa e se tomar a vacina, corre o risco de pegar o Covid por essa consequência, Zonzinho? É o Marcos Cirufo, da cidade de Volta Redonda. Não, de forma alguma, porque as vacinas que a gente tem, ou vamos ter, elas são com vírus mortos, inativados, ou com tecnologia envolvendo RNA mensageiro. Então, a gente não tem vacina de vírus vivo atenuado. Então, o problema quando você administra uma vacina a uma pessoa imunodeficiente, como, por exemplo, a vacina de febre amarela, é quando você usa uma vacina de vírus vivos atenuados. Não é o caso das vacinas para a Covid. O único problema que você tem em pessoas com imunidade deficitária é se ela vai responder bem à vacina, se a vacina vai pegar, como o leigo costuma dizer, né? Se a vacina vai trazer bons resultados. Então, o que você pode ter um problema é no grau de efeito protetor que a vacina vai ter. Mas risco de desenvolver a doença, isso não existe, porque não é feita com vírus vivos. Então, isso é sem preocupação nenhuma. Tá certo. Bom, Edmilson, eu tenho uma pergunta bem estranha aqui. Olha só, muitos estranham a vacina ter saído em menos de um ano. Você vê isso como uma competência da ciência, uma competência da tecnologia ou uma coisa que já poderia estar pronto também lá atrás ou ir resolver o soltar num momento assim para falar, olha, nós corremos atrás das pesquisas e encontramos. Qual a sua opinião sobre isso? As pessoas estranham. Na verdade, os estudos começaram lá em 2002, 2003, ainda com o SARS-CoV tipo 1, né, que ficou restrito basicamente no Sudeste Asiático, não causou impacto econômico nem de saúde pública que esse causou. Eu nunca vi, não sei se o que o Joãozinho acha, mas nunca vi em tão curto espaço de tempo tantas universidades, tantas grandes empresas multinacionais envolvidas numa pesquisa. Então, é natural que esse processo tenha se tomado um vulto. Nunca vi tanta gente defendendo vacina como eu vejo agora. Então, hoje você vê muito mais investimento. Fico pensando, se o Ebola tivesse ganhado o mundo como a Covid-19 ganhou o mundo, certamente já teriam vacinas mais eficientes, mas enquanto só é o pé do africano que sofre, é só o africano que se queixa e teve pouco ou nenhum impacto econômico no mundo, não se teve o mesmo sentido de urgência, ainda que o Ebola seja um vírus muito mais agressivo
do que esse novo coronavírus. Sim, então, acho sim. que houve interesse por parte da economia, por parte do interesse do mundo, e porque nesse momento, essa pedra entrou nos sapatos de todo mundo, não só do africano. Aí se ganhou um pouco mais de urgência. Não vejo problema nisso, não. Tá Só certo. queria que as pessoas se mobilizassem também em relação a descobrir vacinas para malária, uma boa vacina para tuberculose e vacina para o ebola. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, viu? Qualquer hora a gente chama você de volta, tá bom? Olha só, Obrigado, eu tenho... um abraço, Tá valeu. bom, obrigado. Eu tenho um pedido a fazer aqui, ó. Dá pra jogar aí pra mim, fazendo um favor no TP, crianças? Essa menina se chama Ana Paula, ela é da Vista Alegre. Zonzinha, ela está com parece que é uma infecção, ela sente muitas dores, ela precisa de um médico, ela precisa de uma internação. Pelo que eu conversei com o Zonzinha aqui nos bastidores, ela está com uma alto teor de infecção, não é isso, meu amigo? Não, a distância, Sim. e ouvindo o relato, né, que você me apresentou dela, a queixa de dor e as imagens, isso sugere fortemente um processo infeccioso, e que precisa ser confirmado, obviamente. E se for o que está parecendo ser, é uma doença infecciosa que necessita internação hospitalar, necessita antibiótico terapia venosa por longo período de tempo, necessita de analgésicos potentes, porque isso aí causa muita dor, e é uma dor constante, é uma dor que ela não melhora, não é uma dor que vai e vem, é uma dor que fica, e não adianta fazer Novalgina, não sei o que e tal. Tá, então eu vou tentar fazer contato com a Secretaria de Saúde da cidade de Barra Mansa, doutor Sérgio Gomes. Eu vou ligar aí para você, então, ver se me atende, tá bom? A gente vai precisar conversar sobre esse caso, que ela precisa de ajuda. Muito obrigado. E se alguma pergunta que chegou aqui, gente, eu vou pedir para ele responder e eu falo amanhã. Beijo. Amanhã, 13h30, a gente está de volta aqui na tela da Band. Fiquem com Deus, que o sagrado faça da sua tarde maravilhosa como foi a minha. Fui! Até amanhã.